Himiko Toga é a melhor personagem de My Hero Academia. Ou pelo menos a mais interessante, na minha opinião, claro. Mas, bom, eu acompanho My Hero desde seu lançamento, né? Faz 12 anos, é de 2014, se não me engano. E religiosamente toda temporada nova que lançava, eu ia lá e assistia. Mas eu assisti só até o começo da temporada do Overhaul, né, da máfia lá, e depois eu acabei não vendo mais. Essa mesma do Overhaul eu não assisti inteira, mas eu continuei acompanhando pelo mangá, né? O mangá eu fui até a, a invasão ali do hospital, quando eles vão atrás do Shigaraki, e até acho que o momento que ele desperta e destrói, tipo, toda a cidade ali num raio de sei lá quantos quilômetros, só tocando no chão, né? Mas eu não cheguei a ler no mangá a luta e tudo mais, só foi ali no despertar do Shigaraki. E aí eu decidi então rever My Hero Academia, quis rever para ver tudo, né? Assistir inteiro agora que finalizou efetivamente, para, enfim, para acompanhar, né? Avaliar se alguma coisa mudou, porque eu gostava muito de My Hero Academia, né? Eu gostava bastante mesmo quando era criança. Não era criança ali, né? Era pré-adolescente, para adolescência mesmo, né? Mas eu parei de acompanhar, fui ficando nessa dúvida. Eu sei que o fandom de My Hero Academia falam que é meio tóxico, meio esquisito, sei lá, alguma coisa assim. E talvez isso tenha sido algum dos motivos também que me fez dar essa parada. Mas aí eu decidi rever, certo? Então, o que eu vou falar aqui é basicamente sobre a Toga e sobre o quão interessante eu acho essa personagem e quão bem feito eu acho essa personagem, essa construção de personagem dela. E vai ter algum spoiler, né? Mas eu não vi tudo ainda, né? My Hero falta só essa última temporada. Então, recentemente eu terminei essa penúltima, né? E que é onde efetivamente acho que se conclui o arco da Toga e em alguma medida da Uraraka também, né? Então vai ter spoiler assim que diz respeito a essas temporadas, né? Mas enfim, dito isso, então acho que começar pelo começo, né? Acho que as primeiras vezes que a Toga aparece, ela parece ser uma personagem meio besta, meio bobinha, assim, né? Então a gente sabe que ela tem ali uma individualidade que diz respeito à, à necessidade de consumir, né? De consumir sangue para que ela se torne, para que ela possa se camuflar, se disfarçar, se tornar a pessoa da qual ela tomou aquele sangue, da qual ela bebeu aquele sangue. E aí tem suas particularidades, né? Quanto mais sangue ela ingere, mais tempo ela consegue. De início, ela não é capaz de replicar as individualidades dessas pessoas que ela consumiu o sangue, mas é algo que futuramente é, vai cair por terra, né? Acho que tem aquele lance que, com o passar da história, a gente vai entendendo que é possível as individualidades elas evoluírem, né? Elas se adaptarem, isso vindo comumente em momentos que se tem ali um perigo maior de morte, né? Um sentimento um pouco mais eminente de uma possível morte e acaba despertando a individualidade. E aí, nesse sentido, a Toga consegue então despertar a individualidade dela, naquele arco lá dos vilões, né? Que eles vão para aquela cidadezinha, enfrentar o Redestro e tal. E ela consegue então utilizar a individualidade daquela pessoa que ela bebeu o sangue, né? Só que aí depois também a gente vai entender que ela não simplesmente bebe o sangue e pode usar a individualidade de qualquer um. Não é isso, né? Ela bebe o sangue e ela pode utilizar a individualidade daquelas pessoas que ela ama, né? E, enfim. E acho que o que é interessante da Toga é justamente essa relação que se tem com o amor, com o outro, né? E as próprias questões existenciais da Toga, né? Então, é isso. A partir do início ela surge como aquela personagem que parece ser apaixonada pelo Deco, né? Sem um motivo aparente, só porque ele estava todo fudido lá, destrambelhado no arco da invasão deles lá no acampamento, né? Da Liga dos Vilões no acampamento. E a gente fica um pouco sem saber. A gente vai entendendo um pouco o background da Toga, né? De que ela não teve uma infância boa porque ela cresceu com essa individualidade e essa individualidade fazia com que ela tivesse a vontade de justamente consumir sangue, porque diz respeito a algo aí sim intrínseco à existência dela, né? Diz respeito a algo que nasceu inato, né? Que é inato dela
porque é da sua individualidade, então, portanto, ela sente vontade de consumir sangue, certo? E aí tem aqueles episódios dela, enfim, pegar um passarinho e consumir o sangue dele, né, desse passarinho, dos pais ficarem horrorizados com isso. Depois, posteriormente, a gente vê também algumas cenas acontecendo na escola, né, no colégio dela, em que ela consome o sangue de um garoto que ela gostava, que parece muito o Midoriya, né, ela comenta isso até depois, pelo qual ela era apaixonada. E também pelo sangue de uma outra colega que ela também acaba consumindo, que ela clama que estava ali, tipo, o sangue já estava caindo, ela consumiu e tal, mas que não foi ela efetivamente que matou. E aí a gente sabe que são esses alguns dos motivos, talvez motivos principais, que fez com que ela fugisse de casa, que ela se isolasse, que ela fosse atrás do que ela diz no primeiro contato ali da Liga dos Vilões, né, naquele barzinho e tal, com o Shigaraki, que ela quer construir ou que ela quer viver uma vida normal, que ela quer conseguir viver uma vida normal ali em sociedade, né? E o caminho que ela encontra para isso é se juntar com a Liga dos Vilões, onde ela pode ser, em alguma medida, ela mesma e que ela pode pensar nesse futuro assim que ela projetou, né, de conseguir viver uma vida normal. Ok, até aí eu achava curioso esse aspecto da Toga gostar muito das pessoas, no sentido de se apaixonar e amar as pessoas e querer se tornar elas, né? Achava isso curioso, né? Porque quando a gente pode pensar nas questões do amor, por exemplo, é muito comum a gente ver associado ao amor essa metáfora ou essas imagens que dizem respeito a uma voracidade, né? A devorar, a consumir aquela outra pessoa para tornar ela parte de si, então parte de mim, para tornar ela eu, para tornar ela um comigo, né? Então é muito comum isso. Tem um filme da Claire Denis que eu não gosto muito, não gostei muito, mas eu vi que é Desejo e Obsessão, que é, né, uma metáfora muito clara assim para isso, dessa questão do consumismo, né, de você consumir o outro, né, para tornar ele você, dessa questão obsessiva até desse desejo de se tornar uno com aquela pessoa, de tornar aquela pessoa você, e efetivamente é algo que a gente consegue, acho que ver com mais clareza assim no dia a dia também alguns exemplos de um casal que começa a se relacionar e namorar e ali num momento assim muito intenso, tipo, você vai vendo que alguma das pessoas ali do casal ou em alguma medida as duas vão se tornando cada vez mais parecidos uma com a outra, né? Então, seja em modo de vestimenta, em modo de agir, em questões de preferências, de hobbies e de lazer e coisas assim. Então é meio comum a gente ver essas histórias, né, no dia a dia também, de uma pessoa que, por exemplo, se afasta de seus amigos e vai ficar muito mais só com seu parceiro ou sua parceira. E é isso, vai criando um pouco esse sentimento e essa questão da unicidade, né? Então, do casal ali se tornando um. E efetivamente pensando nessa relação que se tem do amor e do consumir, né? Então é isso, acho que é relativamente comum a gente ver essa metáfora, acho que diz respeito sobre um dos sentimentos, dos desejos possíveis ali do amor, que é justamente eu quero que essa pessoa que eu amo se torne eu quero que ela faça parte de mim, né? Eu quero consumi-la, eu quero devorá-la, né? Então esse sentimento de voracidade, né? E aí pensando nisso, eu conseguia pensar um pouco na Toga em relação a essa metáfora. Só que para mim ficava justamente essa questão, né, de que não é exatamente que ela quer consumir e que a outra pessoa que ela ama vire ela, né, então portanto vire Toga. Mas é justamente um pouco o contrário, né, ela quer virar a pessoa que ela ama. E eu ficava meio encucado com essa ideia, né. E acho que quando aí vai aproximar desse arco esse arco final, né, da Toga, que é da luta dela contra a Uraraka, que ela vira o Twice e fica soltando, né, o Sad Man's Death Parade, né, do Twice. Twice que já está morto, né, que ela ama o Twice também, então ela consegue usar a individualidade dele. Mas aí a gente começa a entender, e aí pra mim foi fazendo mais sentido toda essa questão de por que que ela ama e quer se tornar o outro, e não justamente o contrário, né, que seria talvez mais comum que ela quer que o outro se torne ela ou que se torne parte dela, né? Então a gente acompanha um pouco mais esse passado da Toga, acho que não tanto em questões de informação,
mas acho que talvez em questão de continuidade, né, a gente vê ali um contexto um pouco maior e mais fechadinho da Toga, né? Então a gente já sabia da questão dos pais, dos familiares, dessa questão do passarinho, do consumismo, mas ela apresenta um aspecto que eu achei muito interessante, que diz respeito ao encontro dela com uma profissional que aparenta, eles não especificam na obra, mas parece assim pelo jeito dela, né, pelo que elas estão fazendo, que parece ser uma psicóloga, uma terapeuta, ou uma pedagoga, uma psicopedagoga, que ela comenta de haver uma certa perversão natural na Toga, justamente pela sua individualidade ser aquela, né, o de consumir sangue. E ela comenta isso para os pais e fala, tipo, não tem jeito, a gente vai ter que fazer um trabalho para ajustar a filha de vocês, né, para tornar a filha de vocês normal, né? E aí acho que esse é um aspecto muito interessante da Toga, né, que diz respeito não só à Toga, mas que diz respeito aos vilões, à questão dos heteromorfos, né, que também já apareceu, que talvez seja até mais clara, e puxando lá aquela questão lá, já que o X-Men traz de muito antes também, né, da questão da normalidade dos desajustados, né, mas que adicionem muito a situação, a história da Toga e o porquê justamente que eu acho ela tão interessante e tão bem feita, assim, né? Então, porque quando a gente para pensar, ela tem então uma individualidade e uma propensão a certas coisas que numa convivência normal de sociedade não é muito bem esperado, né? Você não espera que um outro humano consuma sangue, né? E acho que em alguma medida ali fica subentendido, e também para nós fica subentendido que, bom, para consumir sangue você precisa, portanto, matar essa pessoa, né? Você precisa consumir o sangue dela livremente. E com essa vontade só vai acarretar a morte de alguém, né? E aí, levando tudo isso em consideração, essa psicóloga, essa psicopedagoga fala essas coisas para os pais, né? E eles, claro, ficam assustadíssimos. Ela tenta fazer um trabalho de normalizar, de ajustar a Toga para esse convívio em sociedade, mas justamente naquilo que diz respeito a algo que é inato da Toga, ela não consegue. Então, portanto, a Toga não consegue se desvencilhar desse desejo, dessa vontade de consumir sangue, né? E aí a gente, né, tem então não um trabalho que diz respeito a, bom, já que não tem jeito disso ser contornado, vamos tentar ali encontrar medidas para que ela consiga viver tranquilamente, para que ela consiga viver em sociedade, para que ela consiga viver sem precisar ser completamente excluída, né? Eles fazem o contrário disso, eles não buscam medidas para reduzir o impacto disso na vida da Toga. Eles buscam medidas justamente para interromper, para recalcar, para deixar de lado, né? Para suprimir aquela vontade e aquele desejo que é natural da Toga, né? Que é inato a ela devido à sua individualidade. E, bom, eles não conseguem, né? Eles não conseguem inibir aquilo, e aí acho que justamente essa tentativa de inibir e de restringir esse aspecto talvez seja o que tenha aumentado em alguma medida esses traços um pouco mais obsessivos na Toga, então tipo que ela não conseguia consumir sangue, uma medida que poderia lhe ser saudável e que poderia fazer sentido para um convívio em sociedade, e ela vai se segurando até que em alguma medida isso explode em diferentes situações e ela acaba cometendo os atos que ela comete porque é isso, porque ela precisa, porque ela sente a necessidade, porque ela sente a vontade, porque diz respeito a quem ela é, a individualidade que ela carrega desde sempre, né, desde seu nascimento. E aí, levando tudo isso em consideração, ela se sente, né, por mais que esteja sendo feito um trabalho para que ela se ajuste à normalidade, que ela se ajuste a essa expectativa dessa construção do que é normal naquela sociedade, e isso diz respeito justamente a ela não conseguir se sentir assim, porque ela não cabe. Então, ela se sentir adequada, mesmo com essa tentativa de adequação dela, né? Então, ela tá fazendo, não aparece exatamente se ela faz alguma coisa, mas depois desse contato, ela provavelmente começou a fazer algum tratamento, algumas técnicas, qualquer coisa assim, mas ainda assim, quando ela está convivendo em sociedade, ela não se sente normal, ela não se sente sendo uma dessas pessoas,
ela não se sente aceita, ela não se sente legitimada como existência, como ser humano, como pessoa portadora de uma individualidade, né? E aí, dentro dessa história de My Hero Academia, essas pessoas que são desajustadas, que não se sentem dentro da normalidade, da expectativa de uma normalidade, de uma sociedade construída para e sobre heróis, ela então se torna uma vilã. Vilão que é o lugar justamente do desajustado, daquele que não cabe na convivência em sociedade, né? Então, vilão, claro, diz respeito a essa pessoa que é malvada, que é tudo isso, que é piriri, que é pororó, que faz maldade, que comete crime. Sim, né? Mas indo para além disso, coisa que, inclusive, que o anime discute, que o mangá discute, é justamente dessas pessoas que são desajustadas para a sociedade, né? E não é no sentido que elas são desajustadas, que elas são quebradas, que elas são erradas, mas justamente que elas não dizem respeito a uma expectativa de uma norma que deve se seguir. Não necessariamente que elas são erradas, né? Que elas são equivocadas ou coisa assim, mas desajustadas nesse sentido da normalidade que convém para aquela sociedade, né? E aí, diante dessa situação, a Toga se sentindo nessa situação em que ela não se vê como normal, que ela não se vê como uma existência legítima naquela sociedade, ela foge, né? Ela vai buscar algum lugar em que ela possa ser ela mesma. E ela encontra a Liga dos Vilões. E aí tem outros pontos que eu acho muito interessante, que é ela não escolhe um nome de vilão. Ela comenta lá com o pessoal, né? Acho que é ela e o Shigaraki que não escolhem, o resto tudo tem o nome de vilão, né? E ela fala, eu quero, né, viver, cometer os crimes, eu quero viver como Himiko Toga. Eu quero que me conheçam como Himiko Toga. E eu acho isso muito bonito, porque é justamente a tentativa dela de ela por ela mesma justamente buscar algo que diz respeito à sua existência, né? Então eu não vou me dar outro nome, esse é meu nome, esse é o nome que diz respeito a mim, e eu quero que as pessoas me conheçam por ele, né? Eu não vou ser outra pessoa, eu não vou me tornar outra pessoa, eu vou ser Himiko Toga. E eu acho isso muito foda, né? Eu acho isso sensacional de ela se manter no seu nome, e justamente porque diz respeito a essa questão existencial de ela ir buscar a sua própria legitimidade, né? De ela ser aceita como ser humano, como existência, como vida, como Himiko Toga. Eu acho isso muito foda que ela não escolhe o nome de vilão, certo? E aí a gente chega em uma questão que foi aí então que tudo isso começou a fazer sentido pra mim, né? Nesse arco final, que é de por que que a Toga então quer se tornar o outro e por que que ela não quer que o outro vire ela, né? E com toda essa história faz todo sentido, porque acho que se em uma escala comum, dentro do amor, ou de um amor muito forte, de um amor muito obsessivo, né, de um amor que deseja muito, a gente quer consumir o outro, né, a gente tem essa voracidade para com o outro, que o outro se torne eu, a Toga, ela nunca teve a sua existência como algo legítimo. Ela nunca pôde ser uma pessoa, ela nunca pôde existir, ser um humano de fato naquela sociedade. Tendo isso em mente, ela justamente foi buscar maneiras de ser aceita, maneiras de poder existir e maneiras de poder ser uma existência legítima naquela sociedade. Como que ela vai fazer isso? Ela vai tentar ser outra pessoa. E é por isso que justamente ela não tenta consumir o outro, né? Ela quer se tornar o outro porque ela está tentando buscar ser aceita do jeito que ela é. Só que como ela não pode ser aceita do jeito que ela é, devido a inúmeras coisas que já aconteceram na sua vida e na sua infância que justamente afirmaram essa máxima de você não pode ser do jeito que você é, porque você do jeito que você é não é normal. Você do jeito que você é um monstro. Você do jeito que você é uma desajustada, é feia, não é bonita, certo? Você do jeito que você é não pode existir para que você possa viver em sociedade, para que você possa ser normal. Você precisa ser outra pessoa para existir nessa sociedade. E tendo tudo isso em mente, é justamente o que a Toga vai fazer, o que a Toga vai buscar. Ela ama outras pessoas e ela quer se tornar outras pessoas não só por questão de amor, por questão de admiração, mas porque essas outras pessoas que ela ama possa ser uma possibilidade de ela existir
de uma maneira legítima em sociedade. Então, de ela poder ser reconhecida como alguém, como uma existência, como uma vida, de fato. E é por isso que a Toga ela quer ser outra pessoa e não ela quer consumir a outra pessoa e tornar essa outra pessoa parte dela, né? E eu acho isso lindo, lindo, lindo. É maravilhoso porque faz todo sentido com a história dela, faz todo sentido com a individualidade dela. E eu acho isso muito foda, assim, porque é uma relação justamente de amor. E aí acho que a gente pega assim uma questão que a Toga e a Uraraka, um pouco a Frop, esqueci o nome dela, Tsuyu, né, também, que elas tocam muito nesse ponto do amor, e em alguma medida no início eu achava que era meio bobinho, né, daquela questão do amor romântico, da paixão, mas não é. É o amor no sentido de uma relação ética com o outro, né? E a Himiko Toga traz isso muito bem, justamente em uma condição em que ela quer fazer de tudo até virar outra pessoa, até deixar de ser ela para que ela possa ser aceita em alguma medida, porque ela nunca foi. Ela nunca foi. E ela faz de tudo para tentar ser aceita, para tentar ser legitimada como uma existência, né? E acho que é justamente essa discussão de amor ali, não é só uma discussão de amor romântico, né? Uma discussão de amor da relação minha com o outro, da minha relação ética com o outro. E acho isso foda pra caralho. E aí chega ainda numa parte que é lindo, assim, efetivamente é emocionante, é muito bonito, que é a conversa final ali, né, da Uraraka com a Toga depois de tudo isso, que é talvez a primeira vez ali, né, naquele momento que elas estão lutando lá no ar, que a Uraraka, né, em uma situação iminente à morte, ela consegue então despertar uma nova habilidade da sua individualidade, né, que ela consegue então fazer flutuar aquelas pessoas que ela não toca também, né, um pouco semelhante à do Shigaraki, mas que é muito lindo porque ali foi efetivamente a primeira vez que a Uraraka ela pôde legitimar para a Toga a sua própria existência, né? Acho que ali na história foi a primeira vez que a Toga se sentiu humana, se sentiu uma vida, se sentiu existente, se sentiu normal, né? Ela se sentiu parte de um mundo, ela se sentiu mundo, ela se sentiu legitimada, legítima, né? Ela ali teve uma confirmação de que ela pode viver, que ela pode ser ela, que ela pode viver do jeito dela, né? E acho isso lindo, 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 porque é uma sequência, assim, é um diálogo, é uma conversa que ele pode passar despercebido pura e simplesmente como uma certa noção estética da coisa, de tipo, ah, a gente tá aqui apaixonado e tal, e você é linda, e o seu sorriso é lindo. Mas não é só isso. É isso também, é claro, mas não é só isso. É justamente a Uraraka legitimando de coração, com a mais sinceridade e honestidade que ela tem naquele momento, e de coração efetivamente falando: Toga, você pode existir. O seu sorriso é lindo, você é linda, você é uma existência legítima. E a Toga, claro, a Toga se emociona, porque é a primeira vez que ela escuta aquilo de alguém. É a primeira vez que ela pode efetivamente se sentir parte do mundo, que ela pode existir. E isso é muito bonito, isso é muito lindo. E essa sequência final é só linda demais. E acho que ela pode passar um pouco despercebida nesse aspecto da paixão, de um amor romântico, mas não é só isso. Ela diz respeito justamente a como a gente se relaciona com o outro e diz respeito muito a como essa normalidade é muitas vezes uma medida, uma expectativa da gente poder legitimar e poder confirmar, afirmar a existência do outro, quando não é esse o caso, né? A normalidade não é parâmetro, não é termômetro para a gente afirmar a existência e a vida de alguém, né? Porque quando isso não acontece, justamente você vê o que acontece, né? A gente cria vilão, a gente cria um desajustado, a gente cria uma pessoa que não consegue conviver em sociedade não porque ela não tem as habilidades, mas porque justamente não diz respeito a como é a nossa expectativa de uma norma, né? E aí é isso, ela cresce frustrada, ela cresce com ressentimento, ela cresce com aquela sensação, aqueles afetos de que, sabe, o mundo não é pra mim, o mundo não gosta de mim, o mundo me rejeita, sabe, eu não mereço viver. E bom, isso aí pode ter algumas consequências, como uma delas sendo raiva, ódio por todo mundo, por toda a humanidade, por toda a sociedade, por tudo aquilo que a rejeita, né? E aí a Uraraka vai e salva a Toga, justamente legitimando a sua existência. E isso é lindo demais, isso é lindo demais. E aí você pode vir aqui e perguntar, ah, mas não tinha jeito, sabe? Como é que uma pessoa como a Toga poderia viver em sociedade, dentro da normalidade? E ela poderia sim, sabe? Ela poderia sim,
se tivesse um trabalho minimamente ético, minimamente humano, minimamente decente daquela pedagoga, daquela psicopedagoga, ou dos pais também, ou de toda ali a rede de apoio da comunidade em torno da toga, a gente poderia simplesmente pensar em uma quantidade de sangue que fosse uma doação, sabe? Você não precisa matar uma pessoa, existe doação de sangue, né? A gente podia simplesmente pensar em uma quantidade de sangue que justamente é, que justamente esqueci a palavra, nossa senhora, mas que justamente a toga poderia consumir, né, sem precisar matar alguém, sem precisar despertar muitas dessas sensações e desses sentimentos, então que consumisse não, mas vou falar aí sim, foda-se, né, que ela pudesse consumir uma quantidade de sangue que fosse adequada para, né, alimentar o seu desejo por sangue, né, o seu desejo por consumir sangue, e é isso. Sabe, simples assim, a gente poderia conseguir isso, conversar com X, Y, Z, entender que é uma questão de uma convivência dela em grupo, em sociedade, uma preocupação para que ela possa viver uma vida normal ou dita normal, e a gente pode pensar nessas coisas que reduzam, tipo uma questão de redução de dano, sabe? Vamos pegar uma quantidade assim significativa semanal para que ela não precise ter essa vontade de ir buscar o sangue em outras pessoas, sabe? Ou em outros animais, mas que ela consuma isso de uma maneira que ela consiga viver uma vida normal, sem ser uma desajustada, né? Então é possível sim da gente conseguir encontrar outros meios, mas é isso. Tipo, é fácil eu vir aqui e falar, porque justamente aquilo mostra o que acontece, né? Como a gente lida com o desajustado, como a gente lida com aquelas pessoas que não estão dentro da normalidade, da expectativa da normalidade, daquelas pessoas que saem um pouco ali fora dessa curva. E o que a gente faz com elas? A gente rejeita, a gente isola, a gente violenta elas, né? A gente machuca elas. Então a gente manda elas pro caralho. Antigamente tinha a questão dos manicômios. Então todo mundo a gente mandava pro manicômio e é isso. Os desajustados iam para lá, iam fazer um tratamento para voltar à normalidade, mas eles eram torturados, morriam e etc e tal. Aqui tem os vilões que são um pouco essa metáfora. X-Men tem lá os mutantes que são um pouco essa metáfora. E são outras metáforas também, mas é isso, eu diz respeito justamente a como a gente vive, essa normalidade de expectativa de um convívio social que seja adequado, que diz respeito a certos padrões a serem seguidos, e qualquer um que saia desses padrões, então, é desajustado e não merece ter uma existência legitimada, né? Mas não é isso que a Uraraka faz, como uma boa heroína, ela legitima a Toga. E é por isso que eu acho que a Toga é uma personagem assim foda, muito bem escrita, que traz metáforas lindíssimas para a vida, para a nossa relação com o outro, para o amor, efetivamente, né, para como a gente se relaciona amorosamente com o outro, mas é isso, pensando também em toda essa dimensão ética de existir em comunidade, de existir em sociedade, de ter uma existência legitimada e de justamente ter essa sensação de eu posso viver, né? Eu existo, o mundo me aceita, o mundo me abraça e eu posso existir junto com outras pessoas. Então a Toga é simplesmente a melhor personagem de Boku no Hero Academia. É a personagem mais interessante, é a melhor e é a mais bem escrita. E ela é foda.